E aí pessoal, tudo bem? Olha, tô começando a gostar de geometria analítica. Ainda bem, tudo bem? Então vamos falar de outras equações de reta hoje de novo. Então vamos lá. Bom, então galera, é o seguinte, olha só. Aula passada, tá? Tudo que tá aqui assim, ó, em azul, nessa parte de cima, é a aula passada, tudo bem? Então dá uma olhada na aula passada para entender o que eu escrevi aqui, tá? Bom, só retomando aqui, tá certo, pessoal? O m, a gente sabe que é delta y sobre delta x, né? Então é a variação no y, e a gente vai chamar y menos y0, x menos x0, né? X menos x0 é o delta x, esse x é o x da equação, esse y é o y da equação, e esse daqui é um ponto qualquer que a gente escolhe, tudo bem? E aí esse m, tá, é o delta y sobre delta x. E aí multiplicando em cruz a gente tem o nosso ioiô michiochó, né? Ioiô michiochó, tudo bem? Essa equação é a equação fundamental que é da aula passada, tudo bem? Então nem vou explicar direito nessa aula, tudo bem? Então o que acontece, galera? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos isolar o y. A gente tem que isolar o y, tá? Isolar, deixar ele sozinho, tá? Isolar completamente, beleza? Então, olha só, isolando o y, né? Vai ficar o seguinte, esse m, vou aplicar distributivo, vai ficar mx menos, né? mx menos mx0, a técnica do chuveirinho, beleza? E aí esse y0, né? Eu vou passar para lá, fica, então, mx menos mx0 mais y0, tudo bem? Galera, olha só, vamos pensar. Esse cara aqui é número, tá certo? É do ponto que eu escolhi. Aqui também é número, né? Isso também é um número, né? O nosso coeficiente angular, tudo bem? Então, galera, tudo isso daqui é número. Basicamente, tudo isso daqui, ele é um número, tudo bem? Isso aqui é um número, beleza? E aí é o seguinte, esse número, galera, esse número isolado, né? Ah, esse número tá complicado, ó. Galera, calma, a gente vai ver um exercício ainda. Mas, substituindo os valores aqui, tudo isso vai se transformar em um número, né? Esse número, galera, é conhecido como coeficiente linear, tá? O coeficiente linear, galera, é o ponto onde cruza o eixo y, tudo bem? É o ponto onde cruza o eixo y, tudo bem? Então, beleza, galera, esse daqui é o coeficiente linear, tá? Esse número independente aqui, tudo bem? Então, é o seguinte, galera, e o m? O m, galera, é o número que está do lado do x. Então, galera, essa equação, que é chamada de equação reduzida, né? Ele é do formato y igual a mx mais um n, que é um número, tudo bem? Então, o número que está do lado do x, ó, isso aqui é um olho, beleza? Um olho, tá certo? O número que está do lado do x, basta você isolar o y, o número que está do lado do x é o coeficiente angular da reta. Tá? O coeficiente angular, pessoal, a gente já sabe que é a tangente da inclinação, né? A gente já viu na aula de coeficiente angular, né? Então, pessoal, olha só. Essa equação reduzida ela é muito útil, tá? O ioiô michiochó, a equação fundamental, não precisa nem falar a importância dele, né? Tem uma aula falando sobre isso, tudo bem? Agora, a equação reduzida, tá? Equação reduzida da reta, tá? Essa equação reduzida ela é muito útil. Por quê? Porque ela me dá duas coisas. Primeiro, me dá o coeficiente linear, o ponto onde cruza o eixo y. E a segunda coisa que ele me dá, né, é o m, que é o coeficiente angular, tá? Então, coloca isso na cabeça, pessoal. Isolar o y, tudo bem? Isolar o y. Isolando o y, basta olhar para o número que está do lado do x, vai ser o meu coeficiente angular, que é o m, tudo bem? E o número independente é o coeficiente linear, beleza? Então, galera, só para a gente contextualizar, né, só para a gente entender melhor, eu vou colocar aqui um exemplo, tudo bem? E nesse exemplo, galera, é o seguinte, olha só, esse cara tá na forma da equação fundamental, né? Então, ele veio do ponto 1, 2, tá? O x é 1, y 2, como assim, professor? Aqui, ó, o x0 é 1, né? Menos x0, não é menos 1? Não, é menos x0. Ou seja, teria que ser 1 para ficar menos 1 aqui, né? E é menos y0, então o y0 é 2, beleza? E o coeficiente angular é 3, beleza? Isso aqui é a equação fundamental. Aí você tá lá na prova tal, e aí ele pede para calcular, né? Ele pede para determinar a equação fundamental, tudo bem? E aí, o que é para fazer? É para isolar o y, tudo bem? Então vai ficar assim, y é igual a 3x menos 3, certo? 3x menos 3, distributivo, chuveirinho. E o menos 2 passa para lá e fica mais 2.
Tudo bem? Daí a gente tira que o y é o quê? 3x menos 1. Tudo bem? Y é 3x menos 1. E aí, galera, essa forma está na forma da equação, o que, pessoal? Reduzida, né? E a equação reduzida, ela, útil por quê? Porque olhando aqui, né? Olhando aqui por número que está do lado do x, beleza? Então a gente tem o quê? Isso aqui era para ser um olho, né? Mas enfim, o número que está do lado do x é o próprio m, né? O próprio m, tá? Ela aparece aqui. E esse menos 1 aqui é o tal coeficiente linear, é o ponto onde cruza o eixo y, beleza? Agora, professor, e essa equação geral aqui que você escreveu? Equação geral, a gente tem que igualar a zero, tá? É só pegar essa equação e deixar igual a zero, ou seja, eu vou passar o 3x para lá e o menos 1 para lá. Então, isso daqui vai ficar o seguinte, y, né, menos 3x mais 1 é igual a zero, tá? Bom, eu quero deixar aqui o seguinte, olha só, né? Eu fiz assim de propósito, por quê? Porque, ó, eu não gostei aqui do menos 3, eu quero deixar 3x. Então, multipliquei por menos 1, né? Multipliquei por menos 1 aqui a equação, certo? Então, ficou 3x menos y menos 1, né? É uma equação. Então, dá para multiplicar para os dois lados por menos 1. Então, isso é igual a zero, tudo bem? Pessoal, 3x menos y menos 1 é igual a zero. Essa forma aqui, galera, é a forma da equação geral. Professor, por que você está ensinando a equação geral, né? Eu já sei equação fundamental, eu já sei equação aqui reduzida, né? Por que eu preciso saber equação geral? Pessoal, a equação geral ela tem a sua utilidade, tá? Guarda essa informação, guarda com você, tá? Olha só, a gente escreve a equação geral na seguinte forma: ax mais by mais c é igual a zero, tudo bem? Daqui é o seguinte, dessa equação geral a gente tem os seguintes dados, tá? O A vale 3, o B vale menos 1, certo? O B vale menos 1 e o C vale menos 1. Beleza? É o seguinte, tá? Essa equação geral, ela tem, ó, de novo, ela tem a sua utilidade. Guarda com você, tá? Por enquanto, vamos ficar aqui, ó, por enquanto vamos perceber, né, pelo menos, a utilidade da equação fundamental, tudo bem? Que é o ioiô michachô, e da equação geral, que é isolando o y, e aí a gente tem esse cara aqui, que olhando é o coeficiente angular, e olhando aqui é o coeficiente linear, tá? Equação geral, a gente vai ver mais pra frente a utilidade dele, eu prometo. Beleza? Então, pessoal, vamos para uns exercícios aí, rapidinho, vamos lá? Então, primeiro exercício, olha só. Então, galera, aqui no exemplo 1, tudo bem? Ele pediu o seguinte, aí ele deu a equação aqui, a gente identificou, né? Essa equação, galera, tá igualada a zero, né? Então, essa daí é a equação geral. Tá? Tá igual a zero, equação geral. Beleza? Aí ele pergunta o seguinte, qual que é a equação reduzida dessa reta, né? Isso aqui é uma reta, tá? Uma reta escrita na forma de equação geral, que a gente já viu na luz anterior. Aí ele pergunta qual que é a equação reduzida, qual que é o m, qual é o coeficiente angular e qual que é o gráfico dessa reta aqui. Como é que é essa reta aqui na vida real. Beleza? Então, beleza, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, sem pensar muito, ele pediu aqui a equação reduzida. Mas, sem pensar muito, pessoal, sempre que eu tiver uma equação, eu vou isolar o y, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, menos 4y, vou isolar, vou mandar para o outro lado, né? Menos 4y, vou mandar para o outro lado, vai ficar o quê? 4y é igual ao quê, pessoal? 3x mais 8, certo? Pronto, o y está isolado? Não, né? O y tem que estar isolado completamente. Então tem um 4 multiplicando aqui, né? Então eu tenho que passar dividindo o 4, né? É uma equação, então posso dividir o 4 dos dois lados da equação. É o seguinte, aqui fatiou, passou, né? Então a gente tem y é igual a 3x sobre 4, beleza? Mais o que? 8 dividido por 4, 2, beleza? E aí é o seguinte, galera, olha só. O número, basta olhar, ó. Esse aqui é o olhinho. Basta olhar. O número que está do lado do x, na equação... o número que está do lado do x aqui é 3. Pessoal, número que está do lado do x na equação reduzida. Tá? Tem que ser equação reduzida. O número que está do lado do x na equação reduzida é o m. Né? Assim, a equação reduzida, ela grita para você duas informações. Primeiro, m, tudo bem? Que é 3/4, tá? E o nosso n, que é igual a 2. Quem que é o nosso n mesmo? É o ponto onde cruza o eixo y. Então aqui, ó, dá para começar a fazer o gráfico já, né? Ele vai cruzar um 2.
que, professor? Como assim? Você tem que explicar. Por que é no 2? Porque é o seguinte, olha só. X aqui, no ponto onde cruza o eixo Y, x vale 0, né? Coloca 0 aqui. Coloca 0 aqui, ó. Coloca aqui. 0. Vai ficar 3/4 vezes 0, que é 0, né? Mais 2. Ah, então é o seguinte. O ponto onde cruza o eixo Y é quando x é igual a 0. Né? E é o próprio coeficiente linear da equação reduzida. Pessoal, tem que ser equação reduzida. Então, para ter equação reduzida, tem que isolar o y. Tem que isolar completamente. Tudo bem? Bom, vamos lá. Outra dica, olha só, o m não é 3/4, né? O m é 3/4. Então é o seguinte, né? Afastou 4 e subiu 3, beleza? Então, esse m, né, ele é positivo, o coeficiente angular é positivo. Então, a reta, galera, do formato, né, ela é crescente, é uma reta assim. Então, o que eu vou fazer, né? O que eu vou tentar fazer? Vou pegar aqui a reta e vou traçar a reta aqui, passando pelo 2. Tudo bem? Beleza? E aí é o seguinte, né? A gente sabe que afasta 4 e sobe 3, né? Afasta 4 e sobe 3. E aí a gente tem 3/4, beleza. E quanto vale aqui esse ponto aqui? Quanto é que vale esse ponto? Bom, esse ponto é o ponto onde o y é 0, né? Como assim, professor? Aqui o x era 0, aqui o x era 0. Tudo bem? Aqui o y era 0. E aí é o seguinte, y fazendo 0, a gente sabe que aqui é o quê? É menos 8 terços, né? Calma, calminha, tá? E eu vou fazer aqui com vocês, olha só. O y vale 0? O y vale 0. Então eu vou substituir aqui, y igual a 0. Então vai ficar assim, 0 é igual, y vale 0. Então 0 é igual a 3/4 de x mais 2, certo? Esse mais 2 eu vou passar para o outro lado, fica menos 2, né? Então fica 3/4 de x é igual a menos 2, belezinha? 3/4 de x é igual a menos 2. Esse 4 passou multiplicando, ficou vezes 4 aqui, beleza? Sumiu o 4. Esse 3 passou dividindo, então 3 aqui, beleza? Então x é o quê? Menos 8 terços, beleza? Então aqui, quando y for 0, o x vale menos 8 terços. Beleza? Então, galera, o gráfico dessa equação geral é esse daqui. Ah, professor, mas você mudou aqui, você mudou, não podia ter usado direto isso para construir o gráfico? Podia tranquilamente, ó. X vale 0, certo? X vale 0, então y vai valer quanto? Y vai valer 2. Ó, isso daqui zerou, né? Então, menos 4 passou para lá, ficou mais 4 igual a 8, então y igual a 2. Beleza. Agora, pessoal, é o quê? É o y0, ó, y0, zerou o y, beleza? Então ficou 3x mais 8 igual a 0, certo? Isso aqui zerou, 3x mais 8 igual a 0. Então, ó, o 8 passou para lá, ficou menos 8, né? Então ficou 3x igual a menos 8. Então, né, 3x igual a menos 8, x igual a menos 8 terços, deu na mesma. Então, tanto faz para construir o gráfico se a equação reduzida é a equação geral. Tá? Basta substituir os pontos aí para construir a reta. Tá? Mas caso, beleza, ele pergunta essas duas coisas, aí não tem jeito, né? É só isolar o y e aí acabou. E aí é só correr para braço. Beleza? Então esse é o exemplo 1, tá bom? Vamos para o exemplo 2. Ah, professor. Então, galera, exemplo 2 aqui, a gente tem um gráfico, tá? Ele deu gráfico. Ele deu gráfico e perguntou qual que é a equação reduzida e qual que é a equação geral. Então, pessoal, vamos lá. Eu poderia fazer o seguinte. Poderia pegar o MXO, né? Eu tenho dois pontos aqui, né? O ponto 02, beleza? E o ponto 50, certo? Aí eu substituo o MXO, beleza? E acabou, falou. Poderia, tudo bem? Tranquilamente. Só que vamos fazer diferente, né? Vamos fazer diferente. Olha só. Ó, a equação reduzida é do formato y igual a mx mais n, certo? M é o coeficiente angular, n é o coeficiente linear. E a gente já está vendo aqui, ó, a reta cruzando 2, não é? Ah, então n é 2. Pronto, acabou. N é 2. E o m? O m é o seguinte, esse troço afastou 5, certo? Até aqui, e desceu 2. Ah, então se o m é delta y sobre delta x, então vai ser 2, 5. Afastou 5, desceu 2, então aqui é negativo. Pronto. E aí a gente tem que a equação reduzida vai ser menos 2 sobre 5 mais 2, né? Menos 2 sobre 5x, belezinha? Mais 2. E a gente tem a equação reduzida. Poderia ter substituído o MXO para chegar aqui? Poderia, mas, né, como a gente conhece a equação reduzida já, a gente chega direto aqui, beleza? Bom, e qual que vai ser a equação geral? Bom, eu vou pegar esse cara, vou multiplicar todo mundo por 5, tá? Vou pegar esse cara e vou multiplicar
todo mundo por 5. Tá? Isso daqui já é a equação geral, tudo bem? Multiplicando esse cara por 5 vai ficar assim, 5y, né, menos igual a menos 2x, beleza? Mais 10, tudo bem? E aí eu vou fazer o seguinte, 2x eu vou passar para lá, fica 2x mais 5y, né? O 10 vou passar para lá, fica menos 10 é igual a 0, beleza? Então tá igualado a 0, equação geral. Equação geral, beleza? É igualado a 0, equação geral. E aqui o y está isolado, né? Então aqui a gente tem a equação reduzida da reta. Tranquilo? Belezinha? Vamos para o exemplo 3? Pessoalzinho, aqui no exemplo 3 é o seguinte, ele deu 2 pontos, beleza? 1, 3, 7, 2. E a gente já viu que para construir uma reta, né, a gente sabe que 2 pontos determinam uma reta, certo? Então se eu tiver 2 pontos, eu tenho uma reta. Eu tenho a equação da reta, beleza? Então o que acontece? Ele pediu para eu calcular, para a gente calcular a equação geral, né, para determinar a equação geral e a equação reduzida. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o m-xoxó, que nem na aula anterior. Né? Então primeiro eu vou pegar aqui e calcular o m, né, o coeficiente angular, delta y, 3 menos 2, né, e 1 menos 7. Aí ficou 1 sobre menos 6. Tranquilo? Ou seja, menos 1/6. Tudo bem? E aí eu vou substituir no m-xoxó. Né? Y menos 3. Ah, professor, não estou entendendo esse m-xoxó. Olha lá a aula anterior que você vai entender, tá? Então a gente tem o seguinte, y menos 3, né? A gente escolheu esse ponto aqui, y menos 3 é igual a menos 1/6, que é o mx menos 1, beleza? E aí a gente tem o seguinte, né? Esse menos 3 passou para lá, ficou mais 3. Esse menos 1/6 distributiva ficou menos 1/6 de x e mais 1/6 aqui, tudo bem? E aí eu vou tirar o mínimo aqui, 6 vezes 3, 19, 16, então y igual a menos 1 sobre 6x, mais 19 sobre 6. Beleza? Bom, aqui a gente já tem a nossa equação reduzida. Beleza? Isso daqui já é a equação reduzida. Tudo bem? A equação reduzida. Tá? E aí é o seguinte, olhando aqui, a gente já sabe que tem um coeficiente angular negativo, então é uma reta decrescente. Beleza? Ela afasta 6 e desce 1, certo? E aí, beleza. Esse cara aqui é o seguinte, é o coeficiente linear, é o ponto onde cruza o eixo y, beleza? Então é o seguinte, eu coloquei número bem feio mesmo para, tá, vocês se acostumarem com coisas assim. Tudo bem? Então, olha só. Esse cara aqui, vou multiplicar por 6, vai ficar o seguinte, 6y, tá? Menos 1, tudo bem? Aí cortou aqui o 6 aqui, 6 corta aqui também, né? Então vai ficar menos 6y, menos x, mais 19, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, vou passar todo mundo pro outro lado e é o seguinte, vou igualar a 0, tá certo? Vai ficar menos x passou para lá, ficou x, 6y tá aqui, beleza. 19 passou para lá, ficou menos 19, igual a 0. Ou seja, eu poderia ter escrito assim, por exemplo, ó, vou multiplicar por 2, né? É uma equação, vou multiplicar por 2 os dois lados, tá? Então, 2 vezes 0 é 0 mesmo, beleza? Menos 19 vezes 2 é menos 38, tá certo? Mais 12y. Beleza? Mais 2x. Então, isso daqui também é uma equação geral? É uma equação geral também. Ah, e essa equação geral é diferente da equação de cima? Essa equação de baixo e essa equação de cima são absolutamente iguais, tá? E são equivalentes. Eu só multipliquei por 2 aqui, beleza? Então, tanto faz responder assim ou assim, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, dá pra você responder desde que esteja igual a 0. Eu poderia ter pego esse cara e ter igualado a 0. Tudo bem? Mas eu fui lá, multipliquei por 6, deixei o x, assim fica mais bonitinho, beleza? E aí agora eu vou construir esse gráfico aqui, tudo bem? Bom, a gente já sabe que ela vai cruzar no ponto 19/6. Ah, professor, eu não estou conseguindo enxergar isso. Basta substituir o x igual a 0. Aí menos 19 passou para lá, ficou 6y igual a 19, então y igual a 19/6, tudo bem? Beleza? E aí é o seguinte, o x é quando o y é 0, né? Então cortou aqui, o y é 0, ficou x igual a 19, e a gente tem esse triângulo aqui, beleza? E aí, beleza, né? Eu não coloquei aqui na pergunta, mas é o seguinte, normalmente eles perguntam qual que é a área, né? Qual que é a superfície, medida da superfície desse triângulo aqui, beleza? Então a gente sabe que a área vai ser, né, 19, que é a base, vezes a altura, que é 19/6, dividido por 2, tudo bem? Então a área aqui ficou 361 sobre 12, tá? Então aqui está a área, aqui está a equação reduzida e aqui está a equação geral, beleza? Tranquilo? Então, galera, a aula de hoje era só para mostrar que existem outras equações de reta, tá? A equação geral, a gente vai ver mais para frente qual é a real utilidade da equação geral, tudo bem? A equação reduzida, vocês entenderam, né? Número que está do lado do x é o coeficiente angular, número que está sozinho é o coeficiente linear,
coeficiente angular é inclinação, coeficiente linear é o ponto onde cruza o eixo y. Beleza? Então é o seguinte, a aula de hoje, tá, é uma complementação da aula passada. Dá uma assistida na aula passada, tá? E a aula passada é uma complementação da aula retrasada e por aí vai. Então, pessoal, playlist de Geometria Analítica, só acessar no canal. Tudo bem? Então é o seguinte, galera. É isso aí, a aula de hoje então foi isso, tudo bem? Esteja ligado na equação fundamental, na equação geral e na equação reduzida, todo mundo tem a sua utilidade, beleza? Então, falou!